Olá, retornamos então agora à análise, né, dos princípios fundamentais. Né? Título 1, nós já comentamos um pouco sobre o artigo 1º, aqueles princípios que estabelecem ali no artigo 1º, o artigo 2º, que estabelece como poderes da União independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, comentamos já bastante a respeito disso, né, como que o nosso sistema de governo é um sistema presidencial, que cria mecanismos de equilíbrio entre os poderes. E chegamos ao artigo 3º. O artigo 3º estabelece quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E ali, então, mais uma vez lembrando, isso é norma constitucional. Esses princípios são de observância obrigatória. E nós vamos encontrar, então, primeiro, né, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Olha, essas palavras, que podem parecer apenas palavras românticas, né, discurso político, não é discurso político. Né? A Constituição é norma jurídica, e a norma jurídica é fundamental, fundante. Né? Ela não é mero discurso político. E cada palavrinha que se coloca na Constituição tem uma razão de ser, é norma jurídica e deve ser e tem que ser considerada. E, lembrando esses princípios, então, eles vão direcionar, falar, olha, as políticas públicas, quando o Executivo, qualquer governo que chegue no Executivo, ele tem que levar em consideração, e é isso, qualquer governo, seja de esquerda ou de direita ou de centro, né, ele se insere dentro do mandamento constitucional. Ou seja, e aqui é uma ideia muito interessante, né, que a gente aprendeu com o professor Washington Albino Peluso de Souza, que foi que trouxe o direito econômico para o Brasil, né, que ele falava da ideologia constitucionalmente adotada. Lembra que nós falamos disso quando falamos do juiz. Não interessa ao judiciário, não interessa à República, não interessa a ninguém, né? Ninguém exagera, mas não interessa para o processo, né? Não interessa para o sistema jurídico, né? Ninguém não é assim, né? Mas não interessa a opinião do juiz no sistema processual, no processo. Não interessa qual que é a ideologia do juiz. Ele sendo de direita, de esquerda, de centro, qualquer que seja a ideologia dele, a obrigação dele é ler a Constituição a partir dos valores constitucionais, a partir dos princípios e da sua interpretação contextualizada na história do país, na história constitucional do país. Então, o professor Washington Albino utilizava muito a expressão ideologia constitucionalmente adotada, ou seja, qual que é o sistema de ideias que estão incorporadas na Constituição e que determinam a interpretação da Constituição. Né? Então, daí é que é muito interessante a gente resgatar aqueles conceitos que nós trabalhamos lá na teoria da Constituição, né? Que foi o quê? Você tem 3 tipos constitucionais. Né? 2 tipos constitucionais são herméticos, eles são fechados. Ou seja, de um lado, o Estado socialista, que defende a economia socialista, e a ideia é todo e qualquer governo que virá em um Estado socialista deverá ser um governo socialista. Porque a Constituição, ela explicita isso e chega até um detalhamento que não permite que você tenha alternância de governos não socialistas. Na economia socialista, os governos serão sempre socialistas. Do outro lado, o Estado liberal, a mesma coisa. A Constituição, ela proíbe qualquer tipo de intervencionismo estatal, qualquer política econômica que seja diferente de uma política econômica estritamente liberal, lá no sentido lá do século XVIII e XIX. Não no sentido que o liberalismo vai tomando no decorrer do século XX. Logo, né, todos os governos de um Estado liberal deverão ser governos liberais. Já no Estado social e democrático, né, ele é um modelo eclético. Os outros 2 modelos são ortodoxos, são fechados. O Estado social e democrático é um modelo eclético. Né? Ou seja, ele permite no texto constitucional, ele incorpora no texto da Constituição princípios de origem liberal, princípios de origem socialista, né, que vão ser justamente os direitos individuais, de liberdade, as liberdades políticas e individuais, os direitos sociais, a organização sindical, os direitos à saúde pública, educação pública, que vem, né, do campo socialista, outro que vem do campo liberal. Só que aqui esses direitos são mesclados, recebem uma outra interpretação, né, e permitem, então, que esses governos, que a gente vê isso muito claramente nos governos da Europa Ocidental, no pós-Segunda Guerra Mundial, né, governos democráticos
plurais, né? Como lá o pluralismo político, lá do inciso 5 do artigo 1º que a gente comentou. Um pluralismo político, justamente isso. Você pode ter, no momento, o Partido Liberal no poder. Mas essas políticas liberais não poderão ignorar os direitos sociais e econômicos. Então, você tem um limite aqui, é como se fossem barreiras, né, que são estabelecidas de um lado e de outro, né, onde, então, você pode escolher, a população pode escolher políticas liberalizantes, mas nunca políticas que ultrapassem e transformem esse Estado social no Estado liberal, né, porque aí já é inconstitucional. Né? Então, você pode ter políticas liberalizantes, mas não pode acabar com os direitos fundamentais sociais e econômicos. Do outro lado, você pode escolher um governo socialista, mas esse governo socialista não pode apagar os direitos individuais, liberdade de iniciativa, concorrência, etc., princípios liberais que estão também na Constituição. Então, né, você pode ter políticas, um momento o Partido Socialista no poder, outro momento o Partido Liberal, outro momento o Partido Conservador, outro momento o Partido Social Liberal, né, Democrata Cristão, Social Cristão, enfim, todas as ideias políticas democráticas, né, podem, dentro desse pluralismo jurídico, respeitar os limites e os direitos fundamentais. Isso é uma Constituição eclética. Né? Então, isso aqui traz justamente essa ideia. Construir uma sociedade livre, fundada na liberdade, na justiça, né, e na solidariedade. A gente pode dizer, então, que um campo, né, ele marca a ideia da liberdade individual, o outro campo, ele marca a ideia da solidariedade. Né? E esses convivem dentro desse sistema eclético, democrático e plural. Depois vem a ideia de desenvolvimento nacional, palavrinha complexa e complicada, né? Atualmente, quando a gente fala em desenvolvimento nacional, aí está a ideia, então, do Estado Nacional, da soberania nacional. Né? E aí, o que é o desenvolvimento? Isso aí é aquela mesma discussão que a gente teve com relação à cidadania. Olha só uma palavrinha cheia. Né? Desenvolvimento é sinônimo de crescimento, ou seja, desenvolvimento significa simplesmente crescimento no sentido quantitativo. Né? Então, o futuro seria o presente quantitativamente maior? Né? Um país desenvolvido, então, seria simplesmente um país com mais prédios, mais empresas, mais automóveis, mais tecnologia, mais dinheiro, mais gente, mais. Esse conceito de desenvolvimento, vinculado à ideia de crescimento econômico, né? Ele é um conceito que vem sendo posto em xeque hoje para as questões ambientais, né? Ou seja, pelo direito da natureza, pelo direito ambiental, né? As discussões da ideia do crescimento sustentável. E o que a gente começa a perceber é que essa ideia que se estabelecia logo após a Segunda Guerra Mundial, né, de um crescimento, de uma linha de crescimento quantitativo permanente ad eterno, né, ela é algo fisicamente impossível, né? Não tem, né? O nosso planeta ele é finito. E a gente pode até imaginar, bom, mas vamos então buscar mais, explorar minério na Lua, né, em outro planeta, e etc., que os filmes de ficção, né, apontam, e que algumas pessoas até começam já a falar nisso, né? Em Marte, vão trazer minério, enfim. O problema todo, né, é justamente esse limite físico, né? Há um limite físico. Durante muito tempo, nós imaginamos que era possível crescer indefinidamente. E centramos muito a ideia de crescimento, e principalmente em crescimento material. Hoje, então, você já tem muitos trabalhos, né, interpretações, decisões judiciais, né, muitos livros escritos questionando essa ideia de desenvolvimento vinculada à ideia de crescimento quantitativo material. Né? Você começa a falar, então, em outras formas, né? Em desenvolvimento social, em desenvolvimento cultural, né? Em outra forma de desenvolvimento sustentável. Né? Então, essa palavra desenvolvimento nacional, do Estado Nacional, né, ela traz desafios que vão ser atualizados diante das transformações, né, que o mundo, que a sociedade, né, e diante dos desafios que são postos para nós, que são desafios profundos, importantíssimos e de uma radicalidade imensa, principalmente na questão ambiental, na questão migratória, na questão populacional, enfim, são desafios que a gente tem que dar conta deles e que vão, obviamente, já estão, né, ressignificando essa palavra desenvolvimento, que muito tempo foi ligado, muita ideia de desenvolvimento meramente econômico, né, e aí dentro da ideia de crescimento, geração de mais riqueza indefinida, para a gente falar então em outras formas de crescimento, justamente ainda dentro daquela ideia geral de indivisibilidade dos direitos. Então, esses direitos fundamentais, você tem o direito ao desenvolvimento.
Né? Mas o que é esse desenvolvimento? O desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento econômico. Como vai ser feito esse desenvolvimento econômico? Né? Qual vai ser a realidade econômica? Como é que a gente vai dar conta de desenvolver nesses vários aspectos que envolvem o desenvolvimento humano? Né? Você tem um órgão importantíssimo, né? Que vai falar do desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano não é só ter acesso a bens materiais. O desenvolvimento humano é ter acesso ao conhecimento, à cultura, à dignidade, à paz. Né? Então, você começa a trabalhar com maior amplitude esse desafio imenso. Né? Não precisa mudar o texto constitucional, né? Precisa atualizar. E outra coisa com relação ao desenvolvimento nacional que é muito interessante, né? É como que, por exemplo, hoje, quando a gente fala, e aqui também vocês vão discutir agora no módulo seguinte, direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, direitos individuais, sociais, vai entrar no texto constitucional com outro professor, né? Esses direitos, o direito ambiental, eles são direitos difusos, ou seja, são direitos que você não identifica o titular. Ele não tem um titular específico. Mas no direito individual, cada pessoa, né, é titular daquele direito. Se um direito coletivo é a coletividade, os direitos sindicais, por exemplo, né, no direito difuso, né, se você polui do outro lado do planeta, né, você afeta o planeta inteiro. Se você solta uma bomba atômica do outro lado do planeta, a nuvem vai afetar, enfim, essa ideia de que é um direito que diz respeito a todo mundo, né, que você não identifica, né, ele não está prejudicando aquela pessoa, né, não está prejudicando aquele titular, não é aquele coletivo, né, que é titular desse direito, não é aquele indivíduo, fulano de tal, que é titular, mas são todos os indivíduos, são todos os coletivos, é todo mundo. Então, o que torna um desafio imenso é que a gente vê, por exemplo, muitos países pelo mundo afora que têm uma imensa preocupação ambiental. Então, tem investimento, diminuição de circulação de automóveis, investimento em transporte público, alternativas de andar de bicicleta, andar a pé, né, o metrô, o transporte público. Então, você tem países, investimento em energia do ar, eólica, de energia da maré, né, da energia do sol, né, enfim, e em outros países que ou não podem, que isso é sério, então você tem que ter um contexto de solidariedade global para que possa levar, não tem recursos para investir nisso, ou optam por políticas públicas de governos passageiros a destruir o ambiente e não investir em energia alternativa, por exemplo. Olha, que direito que esse país tem de fazer isso? Quando fala, desenvolvimento nacional. Então, eu vou destruir a floresta amazônica, eu não vou investir em energia das marés, em energia solar, em energia do vento, né? Nada disso, e agora vai ser petróleo mesmo, vai ser carvão, vai ser poluição, e vai ser porque a gente tem direito ao desenvolvimento, naquele conceito de desenvolvimento lá do século XIX e parte do século XX. Então isso é muito complicado. E é lógico que essas palavrinhas inseridas na Constituição, elas têm que ganhar esse contexto de discussão, essa ressignificação de um mundo em transformação, de um mundo que está todo ligado. E principalmente você polui aqui, afeta lá. Não adianta, isso deve ser desesperador, né? Às vezes você tem políticas públicas em um determinado país que seguem rigorosamente tudo certinho, mas tudo bonitinho, tá? E de repente aí vem o outro e faz tudo, né? Errado, né? Ou polui, opta por poluir muitos recursos, né? Por exemplo, política norte-americana de governos recentes, principalmente do atual governo, onde você vê ali a opção para um modelo de desenvolvimento e de energia suja, né? Em vez de investimento em energia limpa. Então esse é um governo passageiro, né? Que, lógico, vai passar, mas que naquele momento prejudica tudo. O inciso 3, depois vem lá, erradicação da pobreza, marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais. Isso, então, determina as políticas públicas, principalmente no campo das políticas públicas econômicas. Lá no artigo 170, quando fala dos princípios da ordem econômica brasileira, a gente vai ver, então, que isso aí vai repetido de outra maneira lá. Ou seja, no momento em que os governos, os vários governos, sejam de direita, de esquerda, de centro, né? Os vários governos democráticos, os vários partidos, sejam partidos conservadores, liberais, né? Partidos socialistas, ou partidos comunistas, ou partidos sociais-democratas, sociais-cristãos, democrata-cristãos, seja qual for a ideologia político-partidária, né? Esses partidos vão propor conseguir isso da maneira que eles acreditam ser melhor ou mais eficiente. Mas isso tem que informar
né, às políticas públicas do Estado. Qualquer governo que esteja no poder tem que levar em consideração isso na construção de suas políticas públicas. Então é óbvio, né, que ninguém vai chegar ao poder, ou nenhum partido político vai defender o aumento da pobreza. Ah, nós vamos ser eleitos, vamos aumentar a miséria, vamos aumentar o desemprego, vamos aumentar a pobreza. Isso não tem cabimento, né? Mas mesmo que muitas vezes esse discurso não esteja expresso, isso está implícito na opção de determinadas políticas públicas. E se isso aparecer implícito, ou muitas vezes até explícito, na escolha de determinadas políticas públicas, sem dúvida essas políticas públicas serão inconstitucionais diante desse dispositivo. Ou seja, a intenção, seja pelas diversas vias, pelas diversas escolhas de políticas públicas, pelos diversos planos econômicos e sociais, pelas diversas ideias que permeiam, que fundamentam os diversos partidos políticos, a ideia de que todos nós, né, devemos pensar no quê? Na construção de uma sociedade justa, igual, né, onde se tem que erradicar a pobreza, né, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. Ou seja, ali então, né, você tem muito nos federalismos, a gente vê isso no Brasil, vê isso nos Estados Unidos, em vários outros países, que algumas regiões são mais desenvolvidas que as outras, que alguns estados têm mais arrecadação que os outros, que alguns municípios têm mais arrecadação que os outros, e a ideia então também, né, numa política nacional, né, federal, né, você tenha mecanismos de erradicar essas desigualdades regionais, que vão ajudar a erradicar as desigualdades sociais, a pobreza, a miséria e a marginalização. Tá? Então, aqui são condicionantes de observância obrigatória. E depois do inciso 4, vem algo que se repete no artigo 5º, que é o direito à igualdade, né, que nós já falamos tanto dele, da igualdade jurídica, da igualdade perante a lei. Então, está aqui escrito: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, não se trata aqui de uma enumeração, você faz menção aos preconceitos de origem, de raça, preconceito étnico, né, preconceito de sexo, né, a questão da diversidade, dos gêneros, né, que existem hoje cada vez mais pelo mundo afora, de cor, de idade, ou qualquer outra forma que se queira inventar. Né? É o preconceito, a subalternização, a humilhação, a discriminação é vedada. E, portanto, qualquer política pública de qualquer governo tem que levar em consideração isso, porque senão é uma política inconstitucional. Então, se você tiver, de repente, um governo, né, que pregue ou que faça um discurso homofóbico, um discurso racista, né, que na sua ação, né, tem ações racistas, homofóbicas, né, machistas, etc., isso é inconstitucional. Né? E essa norma constitucional coloca um claro limite a qualquer tipo de política, de lei, de ação do Estado, claro, diz qualquer pessoa, né, que venha discriminar, que venha gerar preconceito, que venha trazer, né, qualquer tipo de violência, por qualquer motivo e, portanto, por motivo de discriminação. Depois, então, aí nós entramos, né, no último artigo desses princípios fundamentais. A seguir, então, vocês vão estudar, né, já vão entrar na discussão dos direitos individuais, sociais, difusos, coletivos, individuais na Constituição, né, nos próximos módulos, né, do nosso curso. Aqui no artigo 4º, nós temos lá: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, aqui também vem enumerados 10 princípios e mais um parágrafo único. Né? Princípios de observância obrigatória. Então, aqui vem primeiro a ideia da independência nacional. Então, de novo, aqui nesse sentido, diferente da palavra independentes que aparece no artigo 2º, aqui a palavra independência já tem relação com a ideia de soberania. Importantíssimo isso. No parágrafo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos. Independente significa aqui que eles são autônomos. Eles não são soberanos, óbvio. Né? O executivo é independente. Né? O executivo é independente do Brasil. Né? Não. Aqui, então, a gente tem que interpretar essa palavrinha dentro do contexto da Constituição. Né? Então, a interpretação é a lapidação do texto. Né? E a inserção do texto dentro da história constitucional, da jurisprudência, dos valores vigentes na sociedade em determinado momento. Então, aqui, quando se fala independente, quer dizer, esses poderes são autônomos, harmônicos, né, mas soberano é o Estado Federal e o povo
que escolhe aqueles que farão a Constituição, e a Constituição encarna essa soberania e obriga todo mundo dentro do Estado. Então, quando se fala aqui já, né, como política de relação internacional, o que fundamenta as relações internacionais brasileiras, aqui a independência nacional aparece como sentido de soberania externa, conceito que nós já trabalhamos. Então significa que o Brasil não se sujeita à intervenção das suas escolhas nacionais, né, por nenhuma potência estrangeira, por nenhum império, igreja, poder econômico, grande empresa, etc, etc. Isso significa, então, independência no sentido das relações internacionais. Né? Lembra, nós falamos de soberania interna, que é a supremacia do poder, não há nenhum poder paralelo acima do poder do Estado internamente, e soberania externa, que é independência, ou seja, nenhum poder estrangeiro, né, vai subordinar o Brasil na escolha das suas políticas. Aqui dá uma discussão riquíssima, né, no campo do direito internacional e do direito constitucional e nos limites, por exemplo, que tem os governos nacionais, né, de alegarem que soberania significa que eles podem fazer tudo, né, inclusive políticas de violência, governos autoritários, extermínio em massa, etc., como a gente viu tantas vezes na história da humanidade, várias vezes repetidas no decorrer do século XX, né, e que como que esses estados não podem alegar isso. Ou seja, aí, né, é justamente um limite a essa soberania. Né? Como existe limite constitucional a todos os poderes, né, existe também limites, né, aos estados na sua soberania externa. Olha, o Estado não pode chegar e fazer um problema, né, que o Estado brasileiro de repente resolveu, né, ignorar a crise ambiental, etc., e vai destruir toda a floresta. Né? A gente pode fazer isso? Olha, a gente não pode nem perante a ordem interna, que a Constituição proíbe, nem na ordem internacional, porque a gente vai destruir o planeta junto. Então, é óbvio que esses conceitos de independência nacional, quando você fala em independência, não é aquela mesma ideia de independência que existia lá, né, no século XVI, de soberania externa, né, ou no século XVII, XVIII, dos Estados absolutistas. Não. Né? Então, você tem que trabalhar. Olha, há todo um trabalho, né, de construção, né, da ideia de construção cada vez mais de uma sociedade internacional, ou até mesmo a gente conseguir a construção de uma comunidade internacional, onde a gente possa compartilhar, né, valores que têm que ser comuns de todo mundo, né, e principalmente que é o desafio ambiental. Né? A natureza é uma só, esse planeta é um só. Então não adianta um preservar e o outro destruir. Né? E assim, e a vida é um só, e o respeito à vida, né, como um valor não só jurídico, nacional e internacional, como valor moral, ético, é algo que tem que ser compartilhado, né, depois de tantas violências que a gente presenciou na história da humanidade, né, durante vários séculos e muito, muito, muito forte, né, nesse século XX. Aí depois vem a ideia justamente, então, a interpretação sistêmica. Inciso 1, independência nacional. Inciso 2, prevalência dos direitos humanos. Olha, você não pode escolher um inciso e esquecer o outro. Então é óbvio que o inciso 1, a independência nacional, vai ser de acordo com o respeito aos direitos humanos. Há uma prevalência dos direitos humanos na nossa ordem constitucional. A autodeterminação dos povos, aí entra um debate importantíssimo, riquíssimo, que tem sido muito forte no mundo inteiro, e aqui na América especialmente, né, que repercute no direito constitucional e em todos os debates que acontecem, por exemplo, com relação ao novo constitucionalismo e algumas experiências constitucionais novas, os chamados estados plurinacionais, que hoje vivem crises graves, mas que trazem ideias ali importantes, né, dessa ideia da convivência dos diversos povos, das diversas línguas, das diversas formas de organização social, política, econômica, familiar e etc. Então, a autodeterminação dos povos, né, o que são povos? Né? Como que a gente vai interpretar povos aqui? Né? Você tem, e aí toda aquela discussão que a gente fez lá na segunda aula, muito importante. Como que o Estado moderno, ele cria a identidade nacional por sobre identidades pré-existentes. Lembra que nós falamos lá da Espanha, né? E como a gente falou lá no caso espanhol, você tinha castelhanos, bascos, galegos, não só espanhóis, você pode pegar, isso vai acontecer no mundo inteiro. Né? Mas você pegou o caso espanhol para exemplificar. Então você tem várias identidades, né, que são povos, ou etnias, grupos étnicos, né, que podem ser chamados também de nações. Né? Ou a gente pode chamar de pré-nacionalidades. Então é muito cuidado que essas expressões, elas flutuam muito no campo da teoria da Constituição, da teoria do Estado e da teoria do direito internacional.
O que é povo, o que é nação, Estado Nacional, nós temos que ir com cuidado porque isso flutua. Então, aqui a ideia da autodeterminação dos povos, ela é uma ideia que vai além simplesmente da autodeterminação dos Estados nacionais. São muitos os Estados-nação que têm, olha, talvez quase todos, né? São 193, quase todos vão ter diversos povos internos, que são grupos étnicos, com idioma diferente, uma cultura diferente, né, com uma forma de viver diferente, e que essa autodeterminação desse povo, né, tem que ser respeitada dentro do Estado Nacional e no sistema internacional. Tá? Então, aqui você tem uma discussão muito importante e que vai no direito constitucional interno. O Brasil, a partir de 1988, começa já a inaugurar alguma ideia de plurinacionalidade interna, né? Ou seja, reconhecer que existe, né, o Estado Nacional brasileiro, a identidade nacional brasileira, mas que essa identidade nacional brasileira ela é construída sobre a diversidade, sobre respeito à diversidade, ao outro, a outras religiões, às outras formas de organização de etnias que existem aqui. Por exemplo, no Brasil, né, só de povos originários indígenas, são cerca de 270. 270 povos originários. Não, mentira. 270 idiomas indígenas. São mais de 200 povos, mais de 300 povos originários. Mais de 300 povos indígenas. No Brasil fala-se cerca de 400 idiomas. Porque além dos 270 idiomas falados pelos povos originários que aqui habitavam, né, vem a chegada de imigração do mundo inteiro. Então você tem municípios no Brasil onde se fala, onde você tem inclusive previsto na Constituição do município outro idioma. O português é obrigatório para todo mundo. O Blumenau está lá como idioma do município de Blumenau, né, o português e o alemão. Né? Você tem em alguns municípios do Espírito Santo o pomerano, que também é um idioma que vem da Alemanha, né? Uma língua germânica também. Você tem, né, em municípios da região centro-oeste, nordeste, norte, principalmente norte, municípios com idiomas originários indígenas, além do português. Né? No sul também uma imigração forte de italianos, alemães, etc. Então você tem uma presença multicultural, multilinguística muito grande, né, aqui no Brasil. E o respeito justamente a esses povos, a essas tradições, né, que constroem esse país plural, rico, pluriétnico, né, multilinguístico, mas que nós temos idioma oficial, o português, todo mundo é obrigado a falar português, mas além disso, né, as constituições dos municípios reconhecem esses outros idiomas. Bom, então depois vem outros princípios, como o princípio da não intervenção, da igualdade entre os estados, né? Então o Brasil não intervir em negócios, né, em assuntos de outros países, assim como outros países não podem intervir nos nossos, nós não vamos intervir nos outros, né, de forma respeitando a soberania dentro dos limites do respeito dos direitos humanos. Tudo isso tem que ser lido, né, tudo junto. A igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a concessão de asilo político. E no parágrafo único está lá: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. No nosso próximo encontro, a gente vai então aprofundar nesses itens aqui. Até logo.